Boa noite, boa noite, boa noite. Vão entrando, vão se sentindo à vontade. A casa é nossa. Esta live, ela foi estruturada para a gente criar esse movimento de resgate e de conexão. E o objetivo central de tudo isso é conduzir esta live da melhor forma possível para que a gente possa, nós mulheres, para que nós possamos compreender todos os sintomas de cansaço, de desconexão e a gente entender o quanto a perda dos nossos hábitos saudáveis não são falhas de força de vontade. Deixa eu só perguntar, tudo ok com a minha imagem e o meu som? Hoje eu estou falando e sendo vista e ouvida? Tudo ok? Sim, tudo bem? Posso continuar? Tudo ok na minha fala? Bom dia, Jéssica. Boa tarde, né? Boa noite. Está ótima. Obrigada, Débora. Obrigada pelo seu carinho, amada. Sejam todos bem-vindos. Já estou vendo o pessoal entrar, então está muito bom. Então, eu estava falando que a live, ela foi estruturada para a gente fazer esse movimento de resgate com a nossa reconexão feminina. O que isso quer dizer? O objetivo maior é nós centrarmos a nossa compreensão nos sintomas, no entendimento do nosso corpo, dessa desconexão sobre estética que a gente tem, a gente acha que estética é algo fora de nós, isso não está correto, isso não é um conceito claro. Tá a Débora aí para me ajudar a mentir, né, Débora? A estética, na verdade, é uma harmonização entre aquilo que é belo. Tudo que está bem esteticamente está organizado, tudo que precisa estar em cima está em cima, tudo que precisa estar embaixo está embaixo. Tudo que precisa estar à direita está à sua direita, tudo que precisa estar à sua esquerda está à sua esquerda. Ou seja, há uma organização. E a gente precisa entender, acima de tudo, que a estética, ela só contribui para a gente. Então é importante quando a gente pensa sobre os nossos sintomas e muitas vezes as nossas cobranças com relação ao esse corpo e à estética, que a estética é uma contribuição para nós. Não só as mulheres, para todo mundo. Ó. Se você vai num lugar, esteticamente, ele precisa estar em harmonia com todas as coisas. Tá? Então, sejam muito bem-vindos. Obrigada aí pelas... Boa noite para as pessoas que estão entrando. Sejam muito bem-vindas, tá? A gente precisa, então, olhar para a nossa sabedoria corporal. Nosso corpo, ele é extremamente sábio. Quem me conhece já sabe que eu sou apaixonada pelo corpo. Por quê? Porque o corpo, ele está em ordem, ele está em harmonia, ele está organizado. E quando ele se desorganiza, ele novamente começa a tentar se organizar, muitas vezes com algumas dificuldades, porque nós não colaboramos com ele, com os nossos ritmos aí de trabalho, mas ele tenta conectar-se com todos os sistemas novamente. Então, assim, quando a gente olha para o corpo e pensa que o corpo ele é apenas um corpo, nós estamos enganados. Nós somos uma junção de sistemas. Emocional, físico, a gente não separa corpo e mente, você já tem ouvido falar isso desde sempre. Então aqui basicamente como que vai ser o cronograma da nossa aula? A gente vai falar um pouquinho sobre este diagnóstico de desconexão que a gente fala, que é o sintoma do piloto automático. A gente vai falar a neurobiologia da segurança corporal e da sobrevivência, que é super importante. E depois nós vamos falar qual que é o caminho de volta, e eu vou falar um pouquinho sobre o método ciclo, que método ciclo, ele é pensado para mulheres, para reconexão. Ele é pensado para que a gente consiga, de uma forma clara, genuína, encontrar o nosso ritmo biológico dentro de toda esta loucura que são todos os nossos sistemas, tá? Então, basicamente, o método ciclo, ele é um acrônimo, isso quer dizer que é começado com as palavras, as letras iniciais da palavra conexão, intenção, corpo, origem e limpeza.
tá? Depois eu vou abrir um pouquinho para perguntas e respostas e a gente faz o encerramento. Como sempre, começa no horário, entrega o conteúdo e quanto antes a gente terminar, com a entrega de conteúdo tá tudo certo, porque é isso, a gente tem muitas coisas para fazer aí, a gente respeita. Então, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigada. Eu gostaria que você, se puder, claro, sentisse o seu corpo aí na cadeira onde você está, no sofá, na cama. Eu sempre falo isso. Por que eu falo isso? Porque a gente está exercitando, nós estamos exercitando a nossa consciência corporal. E hoje, nosso tema é exatamente isso, é trazer um resgate e um alívio para a sua alma. Por quê? Porque o seu corpo sabe o caminho de volta. A Débora colocou, sim, hoje eu trabalho alinhando o como minhas pacientes se veem internamente para depois alinhar o externo. Com certeza. Qual o profissional que tem essa visão? Eu sei que a Débora trabalha com harmonização facial, aliás, é uma ótima profissional, né? Precisa ter essa relação com como as pessoas se veem, qual a imagem que as pessoas têm. E uma das perguntas óbvias que eu já vi ela fazendo para os pacientes dela é: o que você quer? Como que você quer se sentir depois que você fizer o tratamento, enfim, fazer os procedimentos? E é isso. Seu corpo sabe o caminho de volta. A gente precisa, literalmente, dar as ferramentas para ele. Então é isso que nós vamos falar um pouquinho. Nós vamos falar sobre como construir um corpo seguro para que você consiga finalmente fazer, eu diria, escolhas diferentes daquilo que você está acostumado a fazer todos os dias. E que isso seja de forma leve, tá? Nos últimos tempos, pela correria, pelo mundo, enfim, nós temos aí uma leva muito grande de muito trabalho, muitas exigências. Eu até estava pensando hoje, no meu tempo de 1500 e bolinha, 1990, quando eu entrei na universidade, ter um diploma de graduação era o que bastava. Depois, nossa, ter uma pós-graduação era o máximo. Hoje, a informação ela vem muito rápido, em questão de segundos na nossa mão. Então, lembro que competências é conhecer, saber fazer e ter atitude. Então, hoje, dentro do conhecimento, que é o conhecer, nós temos uma enxurrada de informações. Mas o que nós precisamos saber e fazer, que é a saber fazer e a atitude, é aonde eu coloco todas não, aonde eu coloco as informações que são necessárias para mim, para que eu consiga deixar o meu corpo seguro nesta loucura que é viver este mundo digital, o mundo da era do online, este mundo das telas. Na live passada, né, a Jéssica estava falando para nós assim, nossa, mas é difícil desgrudar do celular. É verdade, porque o celular é nosso material de trabalho. Mas a gente precisa entender muitas coisas, e uma delas é quantas vezes você já começou uma nova dieta prometendo que na segunda-feira seria diferente. Tomem água, hein? Quantas vezes você prometeu assim, eu vou começar a tomar água agora, não vou melhorar. Quantas vezes que você comprou um curso e não conseguiu fazer esse curso? Quantas vezes que você começou a fazer um exercício e não conseguiu terminar o exercício, quando você estava sozinho? E algumas semanas depois, você vai abandonando tudo, fica frustrada, se achando sem foco, sem força de vontade para continuar. Você já viu isso? Você já sentiu isso? Eu quero te dizer uma coisa que não é, e para quem já é meu paciente, para quem já é meu cliente, para quem já me conhece, não são desculpas, né? Eu quero tirar a culpa de tudo isso que você está carregando com relação ao seu comportamento e aos seus hábitos, tá? Mas, em contrapartida, como eu falo, sem culpa, mas sem desculpa. A gente, ao longo da nossa vida, dá conta do trabalho, da casa, de marido, de boleto, da nossa saúde mental, da nossa saúde emocional. Nós já aprendemos, literalmente, a anestesiar o nosso corpo no nosso dia a dia. Por quê? Porque é muito bom e confortável viver no piloto automático.
E uma das minhas chamadas ali para a live de hoje era exatamente isso. Viver no piloto automático é bom porque você tem uma rotina, você cumpre rotinas. Isso é muito legal, isso faz parte do aprendizado, faz parte do ciclo de aprendizagem. Não sei fazer. Não conheço e não sei fazer. Depois você conhece e não sabe fazer. Depois você conhece e sabe fazer. E assim vai indo os nossos processos de conhecimento, de aprendizagem. Mas o que nós precisamos fazer é evoluir. O seu corpo precisa entender que ele, às vezes, ele vira uma máquina de transporte para a sua cabeça pensante. Volto a falar, lembra que eu mesmo falo, não se divide corpo e mente. O corpo, nosso corpo, ele é um sistema, o ser humano é um sistema organizado, pelo menos deveria ser organizado. O Vini colocou aqui, o que me ajudava muito a me reconectar era a prática do Mindfulness. Com certeza, a meditação, tá? O que isso quer dizer, né? A meditação que o Vini falou ali é a respiração, é a presença. E confesso que eu, 220, para parar de pensar, e não precisa parar de pensar, eu achava que precisava, eu ficava extremamente ativa ali naquele momento e me cansava ficar parada. E olha que a vida madura nos traz uma coisa linda, que é gostar de pausar, gostar de ficar tranquila. Como a gente deve aprender com as pessoas maduras. Nós estamos envelhecendo, nós estamos ficando maduras, mas a gente precisa aprender a pausa. O corpo faz isso, o corpo dorme, precisa dormir. Nós precisamos aprender, então, a não ignorar o cansaço para produzir mais. Nós precisamos parar de ignorar a fome real e usar a comida para anestesiar o estresse. Eu vejo muito, eu recebo muito no consultório pessoas que comem pela emoção. Pessoas que comem bala, chiclete, bolinho, chocolate, enfim, porque quer uma energia rápida. O carboidrato traz isso pra gente. Só que o seu corpo, ele se perde muito quando você anestesia ele, porque você quer dar. E eu fazia isso muito, gente, já fiz isso muito. A minha forma de dar energia para o meu corpo era tomar um cafezinho. Tomava um cafezinho e continuava a trabalhar. Só que o que acontece? O corpo sendo essa máquina de transporte para sua cabeça pensante, você perde a sua percepção, você perde aquele olhar para si, a sua percepção do seu próprio corpo. E hoje, por exemplo, numa aula de ginástica, as pessoas têm muita dificuldade de pensar assim, o que eu estou sentindo agora? O que o meu corpo está sentindo agora? Eu brinco, né, com os alunos assim, agora nós vamos fazer o CD de Sandy Júnior, Percepções e Emoções. O que você sente? Não sei. Não tem problema não saber, a gente não precisa rotular, mas você precisa entender se você está confortável ou desconfortável. Eu falo muito sobre isso. Por quê? Você está confortável agora na sua cadeira? Você está desconfortável na sua cadeira agora? Como que você está se sentindo? É importante a gente pensar nisso assim, ai, mas que coisa mais bobinha. Não, claro que não. Onde você está sentada? Em que cadeira você está sentada? Tá entrando vento, tá entrando... Aqui tá super frio. Hoje eu botei até um casacão de pele, porque eu achei que ia estar muito mais frio ainda. E na segunda eu passei muito frio. Então, qual que é a percepção de frio que você tem no seu corpo? Qual que é a história do frio que está aí marcada no seu corpo? Qual que é a história que está marcada no seu corpo com relação à comida? Muitas pessoas, como eu estava falando, procuram a fuga na comida. Procuram a energia rápida na comida. Então, você olha no espelho e não se reconhece mais. Por quê? Porque você não é mais você. Você acabou com aquela percepção que você precisava e deveria ter. E daí você olha no espelho, não se conhece, nem fisicamente, nem emocionalmente, e você não tem mais a sua energia vital. Por quê? Porque você acha e dá informação para o seu cérebro, por exemplo, quando você fica dando comidinhas, cafezinhos, docinhos, carboidrato para ele, que ele tem que estar produzindo sempre. E essa vida louca de estresse, de produção louca, que a gente faz às vezes, olha só, um doutor entrou em cirurgia ali e às 11h48 disse para mim assim, ó, eu saí agora da cirurgia, 6 horas de cirurgia. Salvo as necessidades, enfim. Imagina um corpo
E a presença e a história ali, e são profissionais competentíssimos, eu não estou questionando sobre isso, o quanto o corpo sofre naquela posição. Claro que tem pausa, eu sei de todas essas coisas, mas imagina o quanto a gente faz a mais, porque não pode descansar, porque tem que fazer mais, porque tem que produzir mais. Só que aqui entra uma chave a gente fala assim que é uma chave de ouro dentro da neurociência do comportamento. Por quê? Um corpo em ameaça constante, em estresse constante, o que vai acontecer? Ele não vai mudar de hábito, bebê. Não tem como. Como que vai mudar de hábito? Pensa comigo. Se você está estressado ao máximo, e daí quer mudar um hábito, para mudar hábito você tem que quebrar padrões. Você tem que fazer coisas que é sair da zona de conforto. Para isso você vai gastar mais dinheiro, vai gastar mais tempo, vai gastar mais energia. Você não tem energia para dar. O corpo sabe que você está gastando energia. Como que ele vai dar mais para você? Não tem como. Aí fica aquela briga. Por isso que eu falei lá, eu vou te dar não é uma desculpa, né? Mas é um motivo, sim, que o seu corpo, muitas vezes, ele não entra em consonância com aquilo, em ressonância com aquilo que você quer fazer, com aquilo que você colocou no papel que ia fazer, com os teus propósitos. Porque se o corpo está estressado, me fale, como que ele vai fazer um hábito novo? Como que ele vai aumentar uma repetição de série? As melhores, olha, quem é da atividade física aqui, que eu já vi várias pessoas aqui, olha só, aí Dave aí, sejam todos bem-vindos, a Rose e a Leti. Quando a gente está fazendo atividade física, o nosso maior show no exercício físico, nas repetições e nos padrões, nos padrões de elite de técnica de exercício físico, não é quando a gente está se desesperando na academia, é quando você dormiu bem, é quando você comeu bem, é quando você está tranquilo e você vai lá literalmente e soca peso porque você está conseguindo fazer certo. Porque você tem capacidade física, porque você tem esse controle. Essa harmonia que eu estava falando agora, estética, é uma harmonia que acontece no nosso mental, na nossa organização na nossa neurociência de comportamento. O seu cérebro primitivo, aquele que está em alerta sempre, ele pensa assim, ele busca energia rápida, como eu falei, e vai estocar tudo em gordura. Adivinha onde? Colesterol alto vai aonde? Barriga, bebê, vai ter gorduras localizadas em abdômen. Porque você consegue entender, se eu estou no estresse, tem briga, tem guerra. Se eu comer, eu preciso estocar isso, porque eu não sei o que vai acontecer lá na frente. Então, ele não quer gastar essa energia mudando de rotina, por exemplo, para acordar cedo para treinar. Fala sério, da onde que vai fazer isso? Aí você fica cansado, não quer sair da cama. Portanto, fazer escolhas diferentes, você precisa primeiro sinalizar para o seu organismo, isso é uma coisa que tem que ficar bem claro, que onde ele está agora, ele está num ambiente seguro. Então, o corpo seguro vai relaxar. O corpo seguro, ele digere bem. O corpo seguro, ele escolhe comer o que é vivo. Legumes, frutas, a gente tem uma atração por por alimentos saudáveis. A gente se nutre melhor. Por quê? Porque você não precisa estocar nada, porque você não precisa fazer nada em desespero, porque tudo está em harmonia ali dentro. E daí você não fica literalmente anestesiado. O caminho de volta para a sua melhor versão sempre começa de dentro para fora. A gente precisa ensinar o nosso corpo a se sentir seguro novamente. E daí eu quero que você pause um pouquinho, coloque os 2 pés no chão, respira e pensa um pouquinho. O que é para você ficar seguro? Se alguém quiser responder, pode responder, se não, pense aí. O que é ficar seguro? O que é ficar segura? O que te traz segurança? Como você se sente quando você se sente seguro ou segura? Qual a reação do seu corpo? Como o seu corpo reage
que ele fala para você que você precisa ouvir? Se a gente ouvisse mais o nosso corpo, nós poderíamos dizer que isso é uma linguagem corporal e não é aquela coisa de gestinhos, de cruzada de braço, tá? Isto é a linguagem que nós ainda não sabemos escutar do nosso corpo. Se a gente entendesse o nosso corpo de fato, nós iríamos dar mais atenção aos sinais deste corpo. Aqui nós fazemos uma transição de estado de alerta para uma transição para o estado de segurança e reconexão. Por quê? Porque quando você lembra, quando você estava seguro ou segura, você começa a perceber, a lembrar o que te faz estar e ser seguro. Então, o método ciclo, ele vai fazer com que a gente entenda passos deste caminho de volta, que é justamente, lembra que ciclo é conexão, intenção, corpo, origem e limpeza, que é justamente o primeiro passo para a gente é restabelecer esse diálogo da autopercepção. Então, nós precisamos dialogar, perceber-se quem eu sou, como eu estou, onde para mim é um lugar seguro, como eu estou relaxada, como eu fico diante das pessoas, como é a minha relação com as pessoas, com o ambiente que eu estou, com as tarefas que eu tenho para cumprir, e parar de ignorar os sinais aí do nosso corpo, que ele envia todos os dias, claro. Depois, o outro passo, o segundo passo, é parar de viver no automático. Colocar clareza nas suas manhãs e nos seus rituais. Por que você está fazendo isso? Por que você está escovando o seu dente desta forma? Por que você se acostumou a fazer movimentos circulares para cima e para baixo e para escovar o seu dente? É um hábito. Ele virou um hábito automatizado. Lembra que eu falei para você, comportamentos e hábitos são muito bons. Ser um hábito automático é muito bom, porque isso vai trazer rotina para a gente. Mas às vezes a gente precisa mudar as nossas rotinas. Então a gente precisa olhar para esse nosso hábito e ver o que precisa ser feito. E essa questão de estar acomodado numa zona de conforto, de aqui eu nasci assim, sempre vou ser assim, é digno de uma pessoa que em pouquíssimo tempo vai ter depressão, porque não consegue se olhar. Quem não se olha não vê o outro. Quem não se ama não ama o outro. Eu já falei isso também lá na nossa live de reconexão feminina que a gente fez. Então, quem não se vê não consegue olhar o outro. Porque você não aprendeu o caminho das pedras para o reconhecimento do outro, você não fez. Então você precisa viver com intenção, colocar clareza. Por que você faz isso? Como que você faz isso? O que você ganha fazendo isso? O que você perde fazendo isso? E depois a gente pensa no corpo. Por quê? Porque trazer o movimento e a nutrição, não como uma punição estética, por isso que eu comecei falando sobre todas as questões de estética e das harmonias ali do nosso corpo que eu falei, mas como um templo seguro, porque o corpo ele é um templo, né? Lembra que eu sempre falo assim, quem está comigo já ouviu falar, o sacro é sagrado. Na igreja nós temos a sacristia. O sacro é o nosso ponto de quê? De reprodução de todos os nossos sonhos, é um dos pontos de muita força espiritual, de muita energia, inclusive sexual, porque é a energia sexual que é a energia criadora, é a energia da gestação. É um lugar sacro, onde se sacra a vida, onde se sacra o seu projeto, onde aquilo que você criou vai ser gerado, vai ser aumentado e vai fazer o que? A manifestação. Então, mais sacro do que isso, que é o gerar a vida, não existe. Não é à toa que é sacro ali. Então, você começa a olhar esse corpo como um templo seguro e isso precisa ser feito com leveza. E eu vou te dizer que esta é a chave de todas as coisas. Olhar para o seu corpo harmônico, mesmo que ele ainda não esteja harmônico, precisa ser leve. Porque senão você vai querer fugir. Lembra de dentista? A Débora é dentista também.
sabe que quem tem medo de dentista, foge de dentista. Quem tem medo de agulha, foge da acupuntura. Ah, não vou lá não, porque ela vai usar acupuntura. Não, jamais vou usar acupuntura. Isso me fez lembrar um caso de uma paciente que tinha pânico com agulhas. E daí eu dei uma aula na pós-graduação e ela falou assim para mim, olha, professora, eu quero fazer uma sessão de acupuntura com você e eu vou contar para você que eu tenho pânico de agulha. Mas eu confiei tanto em você, eu acreditei tanto em você, eu levei tanta fé em você e vi o seu amor pelo seu trabalho, que eu acho que é a pessoa certa para me tirar essa loucura aí do pânico que eu tenho com agulha. Eu fui desesperada por agulha sempre. Eu fui aquela menina que fazia pirraça, gritava, se desesperava para fazer uma vacina. Ela veio, a gente fez a acupuntura, ela não aguentou muito tempo, mas ela aguentou o suficiente para ela saber que ela era capaz de mudar aquele hábito, aquela rotina e aquele comportamento que ela tinha e aquela crença limitante que ela tinha com relação à agulha. Por quê? Porque ela se sentiu segura comigo. Entende? Se você se sente seguro, você consegue mudar. Se você não tem segurança, isso é claro, né? A partir do momento em que eu decidi que eu ia fazer uma cirurgia plástica, eu queria segurança. O que eu procurei? Clareza, eu procurei honestidade, eu procurei valores naquela pessoa que estava na minha frente e consegui. Eu escolhi o médico que eu fiz as minhas cirurgias por causa da clareza e da segurança que eu senti nele. Ó, Roseli, vai ser assim, 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 assado. Então, se eu me sentir segura, eu permiti que alguém tocasse em mim. E que mudasse algo que precisava ser mudado, porque foi uma questão de harmonização na época, já fazem 20 anos que eu fiz, que foi colocação de silicones, mas eu só fiz isso porque eu me senti segura. E você não é diferente com você mesmo. Eu estou dando exemplos de, por exemplo, profissionais, o exemplo da acupuntura, do profissional com o pânico que ela tinha, de um profissional, né, de saúde, enfim, de cirurgia plástica que eu escolhi, por eu me sentir segura. Você não é diferente. O nosso caminho neural é exatamente esse. O corpo só vai relaxar, só vai fazer vai se permitir sentir e fazer outros hábitos se sente relaxado. Então, olha só, a pessoa está morrendo de dor, por exemplo. O que precisa fazer? Movimentações. Ó, a Nelde chegou aí também, a Jaque, a Josemara, a dona Neuci, sejam muito bem-vindas. Maritê, ficam todas à vontade, gente. O corpo, ele só vai começar a poder se movimentar, e daí a gente faz, por exemplo, uma movimentação articular deste corpo, porque ele precisa se sentir o quê? Seguro para fazer os movimentos. A melhor coisa que tem é o quê? Movimentação do seu corpo. Então, se você começa a mexer o seu corpo devagar, cabeça devagar, corpo devagar, se permitir movimentar o seu corpo se sente seguro. Canso de receber assim as pessoas, professora, depois que eu fui na aula, eu me senti bem. Depois que eu fui fazer ginástica, eu me senti bem. Lá eu me senti bem, eu já devia ter ido. Sim, verdade, já devia ter ido. Mas você ainda não se sentiu seguro o suficiente ou segura o suficiente naquele lugar que você vai. Né? A Nelty, por exemplo, fez uma cirurgia de coluna. Né? Ela precisa se sentir confortável no lugar que ela está. Porque ela passou por muita dor. Então, a gente precisa se olhar e entender que aonde é que começou essa minha desconexão, esse meu padrão, essa minha história passada de desconexão do nosso corpo. Onde será que começou isso tudo? Qual foi o padrão, qual foi a história que nos contaram e que você acreditou? Hoje mesmo eu estava falando ali, eu não sei se tá aí. Oi, Andressa, fica à vontade. Uma paciente minha falou assim, eu queria tanto aprender a falar em público que eu não consigo. Eu disse, então deixa eu te contar uma coisa. Eu contei isso ali na live passada. Deixa eu te contar uma coisa. Eu recebi um elogio quando eu era pequena, que eu lia bem a Bíblia, e foi num encontro religioso, já falei isso para vocês. E a pessoa me elogiou, e eu cresci exatamente na direção desse elogio. Então é muito importante a gente elogiar. Ela falou assim, eu reprovei numa matéria da universidade, e eu disse assim, e você celebrou?
as outras matérias que você passou? Não. Pois é, precisa fazer. A gente precisa celebrar as conquistas que a gente faz, um pouquinho que a gente faz. Se a Maritê está aqui ainda, ela não vai me ajudar a mentir, né, que nem eu brinco. Eu contava para ela, etapa por etapa, do meu mestrado. Eu consegui fazer a prova, eu consegui fazer o projeto, eu consegui agora passar na prova de inglês, agora eu consegui mandar o projeto. Eu contei o meu passo a passo para ela. Olha que legal. Por quê? Porque eu estava comunicando a ela a minha felicidade. E uma das formas de celebrar é fazer o quê? É a gente contar para os outros. Então, olha que legal. Para quantas pessoas você contou? O Vini disse assim, você que sempre fala para mim. Querido, isso mesmo. Para quantas pessoas você contou da sua celebração? Muitas vezes a gente fala assim, pois é, tô mal, não tô bem, preciso de dinheiro, tô triste. Todo mundo que tá aqui sabe que eu falo assim, como você está? Como que você está? Cada vez melhor, não é? E é assim que a gente tem que ficar. Você está cada vez melhor mesmo? Eu sempre conto essa, né? Eu saí de casa e daí falei assim, encontrei uma pessoa, né? E a pessoa assim, como que você está? E eu disse assim, cada vez melhor. E ela olhou assim, credo, como você está autoconfiante, né? E eu disse sim, sabe por quê? Porque de fato eu estou fazendo para que eu fique cada vez melhor. Estou fazendo por onde ficar cada vez melhor. Sabe? As pessoas muitas vezes confundem até a minha palavra. Eu digo assim, eles me perguntam, como que você está? E eu digo assim, cada vez melhor. E daí elas acham que eu estou elogiando elas e elas dizem assim, muito obrigada. Porque é difícil você escutar alguém dizendo que está cada vez melhor. É difícil escutar alguém celebrando uma coisa boa. É difícil você contar para as pessoas que você... Existe até um mito, né? É claro que você não precisa falar tudo para todo mundo, mas é bom a gente falar sobre as nossas conquistas para quem merece ouvir. Agora até me emocionei, porque quando a gente conta as nossas conquistas para as pessoas, que eu me emocionei mesmo, que a gente celebrou, que a gente realmente conquistou aquilo, a gente está participando da nossa melhor metade. Sabe aquela música Duas Metades? A gente está participando para os outros a nossa melhor metade. Que é aquilo que você fez a mais, que é aquilo que você conquistou a mais, porque cada um sabe dos processos que passa para conquistar aquilo que precisa conquistar. Então, exatamente na origem a gente faz o quê? Um olhar para onde essa desconexão começou, quais foram os padrões, quais foram as histórias do passado que a gente acreditou, que daí eu dei o exemplo que a gente cresce na medida do elogio, na direção do elogio, né? Mas a gente precisa entender aonde a gente se abandona. Qual é a sua origem? Qual é a sua essência? Qual é a origem do homem? Homem no sentido de ser humano. Gente, isso é uma coisa familiar, né, dos deuses de ovo. A gente não tinha muitas condições financeiras, né, mas eu sempre digo assim, podia ter faltado dinheiro na nossa casa, mas nunca faltou amor, nunca faltou colo, nunca faltou felicidade. E muitos aniversários não tinha como comemorar com grandes recepções, mas a gente literalmente comemorava com quiçuca, bolo e bolacha. Muitas vezes, isso sempre tinha, graças a Deus, né? Muitas vezes não tinha como comemorar com a festa, a comemorar a vida que estava em festa, por questões financeiras, mas a gente dava um jeito de comemorar. E é isso, a gente precisa olhar para as nossas origens, para as nossas... isto, cara, isso é uma grande sacada, porque quando a gente olha para a nossa origem, que é família, que é crença, que é história, que é aquilo que você acreditou, você consegue entender qual que é o caminho que você está fazendo, qual que é o caminho que você está percorrendo. E daí a gente tem noção, quando a gente olha, a gente tem noção de fazer o quê?
desintoxicar literalmente não só o prato, mas a mente, que é a questão do L do ciclo, que é a limpeza. Então a gente precisa limpar muitas coisas, precisa jogar muitas coisas embora. A gente precisa limpar os ambientes. Assim como a gente limpa uma casa, a gente precisa limpar o nosso ambiente mental. A gente precisa se desconectar daquelas pessoas que não nos fazem bem. A gente precisa bloquear, muitas vezes, pessoas que não nos fazem bem. Isso é forte demais. E muitas vezes, aquelas pessoas que não nos fazem bem são as pessoas que mais estão perto da gente. Muitas vezes é marido, é esposa, é familiares, enfim. E a gente precisa dar um basta, porque a gente precisa dar limites. Então, a conexão, intenção, corpo, origem, limpeza, que é do método ciclo, é exatamente isso. É isso que a gente coloca em prática. A Jéssica está aqui, sabe que a gente faz mentoria. É exatamente isso que você faz. Você estabelece a sua conexão, você sabe colocar clareza nas suas intenções, você percebe isso no seu corpo, você sabe qual que é a origem da sua crença, daquilo que você entendeu, daquilo que é o teu comportamento e faz a limpeza daquilo que precisa ser limpo. Bastante interessante tudo isso. Tá fazendo sentido o que eu estou falando para vocês? O que eu estou falando aqui é mais ou menos isso que vocês vivem na vida diária de vocês? Ou não? Olha só. Aqui a gente vai pensar um pouquinho sobre... Aqui, na verdade, na live o tempo é bastante curto, né, para fazer uma profundidade sobre o método ciclo, para falar. Mas o que a gente precisa fazer? É perceber que não dá para ficar brigando com balança, não dá para ficar brigando com hábitos e pensar que as rotinas que você tem que sustentar você não quer e você se culpa, porque culpa gera... culpa vai gerar em você um processo de dor muito grande. Dor física, dor de entendimento, de conhecimento, porque você se cobra muito. Então, o que a gente precisa? Leveza. A gente precisa trazer isso de volta para a nossa casa. A Jéssica colocou aqui, inclusive, de ambientes, a limpeza de dentro para fora nos faz tão bem. Isso mesmo. Faz muito sentido, sim, com certeza. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente vai mapeando 25 perguntas, a gente tem um questionário para ser respondido para as pessoas que começam a mentoria, a gente trabalha isso, que está dividido em padrões comportamentais, emocionais e biológicos, aquilo que a gente faz no dia a dia. Elas servem o quê? Para te conectar com você mesmo. Então você vai responder essas perguntas e vai começar a entender como que o meu corpo funciona, o que o meu corpo está fazendo. Ó, uma pergunta legal, você acorda quase todos os dias sentindo que o sono não foi suficiente para descansar? Você sente que a sua energia despenca bruscamente no meio da tarde, por volta de 15 a 16 horas, e isso está relacionado com padrão biológico, tá? Está relacionado com padrão, com o corpo. A gente fala assim de terreno biológico, porque a pessoa que é mais ativa durante a noite, ela vai estar cansada de manhã cedo para levantar. A pessoa que é mais reativa, que descansa mais à noite, ela vai acordar com mais energia. Então a gente precisa entender quem é você. Tinha um caso, e eu sempre falo sobre isso, que é uma menina que trabalhava numa indústria de fósforos que tinha aqui, acho que tinha aqui pertinho. E ela trabalhava à noite. Ela começou a engordar muito, ela me procurou porque engordou demais. Mudou completamente os hormônios dela, claro, né? Porque a gente tem um ciclo circadiano e ela ficava acordada durante a noite inteira para trabalhar. E ela entrou para trabalhar porque precisava, enfim, por questões financeiras, sociais, enfim. E daí a gente vai pensar sobre isso também. Vou abrir um parênteses aqui. Nós temos todas essas questões, né? Quando a gente fala sobre desconexão feminina, a gente tem que pensar, obviamente, na questão financeira dessas pessoas. De todos nós, né? Porque mesmo que a gente tenha um padrão médio, a gente precisa fazer o quê? Mesmo que a gente tenha um padrão alto, mesmo que a gente tenha um padrão baixo, todos nós estamos fazendo o quê? Olhando o nosso degrau acima. Eu quero melhorar em tal coisa, eu quero fazer tal coisa. E sempre vai ter algo para a gente melhorar, seja na questão espiritual, seja a questão no nosso físico, seja a questão de, enfim, em tudo,
né? E essa pessoa, eu disse assim para ela, eu sugeri para ela assim, olha, eu vou te dar uma ideia. Você poderia, por exemplo, começar a trabalhar durante o dia. E daí ela falou assim para mim, não, isso é uma loucura, não tem nem como eu trabalhar de dia. Eu disse, calma, coloca na tua cabeça que você vai começar, a Ana colocou assim, a fábrica de fósforos ainda existe e funciona 24 horas. Pois é, exatamente. Coloca na tua cabeça que tu vai ter uma forma de você, ou vai arrumar um outro emprego, você vai arrumar um trabalho diferente, um trabalho melhor, e na mesma semana, no mesmo mês, uma pessoa pediu para trocar de turno, porque ia nascer um bebê, algo assim, eu já não me lembro mais direito assim, da história 100% para te contar bem certinho, mas enfim, era algo nesse sentido. E daí ela disse assim, Rose, você não vai acreditar. Eu consegui mudar o meu turno. Ela emagreceu 20 quilos. Ela melhorou todo o sistema hormonal dela. Por quê? Porque ela estava trabalhando contra o terreno biológico dela. Muitas pessoas não tem problema nenhum trabalhar de noite. Eu mesmo gosto de trabalhar à noite, né? Mas a gente precisa entender que nós todos somos um terreno biológico. Nós temos uma reação. Nosso sistema todo... o nosso terreno biológico, ele está disposto em produzir, armazenar e limpar. Produzir, armazenar e limpar. Nutrir esse corpo e depois fazer as limpezas. Isso é muito interessante. Então, como que a gente vai ir contra a nossa própria natureza? Tá? A gente precisa pensar. O que a gente está fazendo que vai contra a nossa própria natureza? E não tem coisa melhor do que, por exemplo, eu dar uma cochiladinha depois do meio-dia, às vezes quando eu consigo dar. Por quê? Porque às vezes eu quero fechar o olho e não conseguia, porque eu tinha que vir trabalhar, enfim. E hoje eu já consigo. Não, eu vou dormir um pouquinho, eu vou deitar um pouquinho, eu vou fechar os meus olhos um pouquinho. Faz muito sentido ter, por exemplo, 15 minutos de soneca numa empresa para as pessoas relaxarem. Isso é ciência, gente. Tá? Então a gente precisa se respeitar. E a outra coisa legal que eu estava pensando também é na pausa do meio-dia. Lembra que antigamente, lá no interior de 3 de Maio, a gente fechava o comércio, quando não era restaurante, fechava o comércio de meio-dia e ia para casa. E ele só voltava a funcionar 2 horas, 1h30 da tarde, enfim. E era uma pausa pra gente, porque tudo era perto, era cidade pequena. E eu comecei a pensar, outro dia eu fiz uma pausa de meio-dia que quando eu voltei aqui, eu me perdi inteira. Porque eu dormi, eu descansei, eu cozinhei, como eu sempre faço, mas eu descansei de uma forma que eu me perdi no dia. Caraca, eu tenho que fazer isso, eu tive que olhar a minha agenda, eu tive que olhar os programas dos alunos que eu tinha feito, que era a aula que eu ia dar. Eu tinha assim, eu pensei assim, gente, que coisa impressionante. Eu literalmente consegui pausar o meu dia e dividir o meu dia em 2 metades, de manhã e de tarde, porque a minha pausa foi uma pausa boa. Isso foi fantástico. Você depende de café, doces ou estimulantes para conseguir manter o foco ao longo do dia? Lembra que eu sempre falo para vocês, a pessoa que não come uma boa proteína, e sempre eu digo, abriu a boca, precisa de uma nutricionista, fez movimento, precisa de um profissional de educação física, tá? Precisa de saúde mental, precisa de um terapeuta, de um psicólogo, de um psiquiatra, enfim, de um psicólogo. Mas se você precisa de um estimulante como um doce para se manter acordado, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Falta proteína na sua alimentação. Procure um nutricionista, procure ajuda profissional. Porque assim, uma coisa é você comer, porque você eu gosto de um chocolatinho com um cafezinho depois do almoço. Mas eu não preciso disso para me acordar. Você sente que o seu intestino funciona de forma irregular, ou sente que vive com o abdômen inchado, estufado, ou que não faz uma digestão correta? O nosso intestino é o nosso segundo cérebro, na verdade é o nosso primeiro cérebro, né? Ó, com relação ao piloto automático, como eu falei para vocês, você costuma comer mexendo no celular, assistindo televisão ou trabalhando sem prestar atenção real ao sabor da comida? Eu tô fazendo isso porque eu fiz antes, tá? Eu tava jantando e daí eu respondi ali uma paciente, mas enfim. Por quê? Porque você
Se você comeu e não está sentindo o sabor dos alimentos, não está colocando o alimento na sua boca, percebendo como que o alimento se comporta mais para dentro, mais para o lado, mais para a direita, mais para a esquerda, mais na ponta da sua língua, você não está experimentando os gostos da sua comida. E quando você, às vezes, se percebe comendo e depois sente culpa, e percebe que comeu além da conta, ou porque está prestando atenção numa outra coisa, ou porque não está entendendo o seu corpo. Eu tenho uma regra para mim, assim, claro que não é sempre 100%, mas é uma regra para o geral. Fome para mim é roncar minha barriga, né? Eu sempre procuro, obviamente, tomar muita água, porque quando a gente tem fome, quando a gente tem sede, a gente já está com fome, já está desnutrido, literalmente, né? Mas o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter um controle. Você come porque tem fome. Outro dia o Flávio me ofereceu, não me lembro o que era. Eu disse assim para ele, não, eu não quero comer agora. Mas tu não quer um pedaço agora? Não, agora eu não estou com fome. Ele ficou me olhando, né? Por quê? Porque eu não estava com fome, porque eu não estava com vontade de comer aquilo. Então eu vou fazer isso quando realmente, de fato, eu sentir vontade de comer. Quando eu quiser realmente comer de verdade. E daí eu não estou comendo pela emoção, porque a gente pode usar a comida muitas vezes como recompensa. E isso, olha só, e daí entra a parte do celebre que eu falei para vocês, né? O celebre é comemorar, vem de comida mesmo, né? Não tem problema nenhum a gente comer e tudo, mas tudo tem que ser com parcimônia, tudo é caminho do meio. Ó, você só percebe que passou do seu limite físico quando já está completamente exausta. Lembra que eu falei para vocês que a minha paciente falou assim, eu perguntei para ela, como que você dorme? E ela fala assim, durmo por exaustão. E eu pensei, caraca, eu faço igual, eu precisava escutar isso. Meu Deus do céu, é impressionante. Muitas das quase 100%, a gente a gente ouve no consultório aquilo que a gente precisa ouvir. Então eu sempre digo assim, preste atenção naquilo que você está vivendo no elevador, nas pessoas, o paciente que vem para você, aquilo que você está vivenciando. Isso é extremamente importante. No bloco 3 das perguntas, desta percepção, dessa desconexão feminina, a gente vai falar sobre identidade e relação com o espelho. Eu morri uma vida com problemas da minha identidade, da minha imagem corporal e minha relação com o espelho. E eu sempre digo para vocês, eu não sou uma mulher feia, muito pelo contrário, mas eu não me senti uma mulher bonita, e daí tem uma outra questão, que é a saúde emocional, e daí a gente fala sobre isso em um outro momento. Mas quando você se olha no espelho e sente que a sua imagem refletida parece não combinar com você, ou que você não se sente bem olhando para ela, foge, tá, gente? Obviamente, eu quero lá arrumar o meu rosto, porque, claro, tá despencadinho por causa da idade, tá? Não é isso. Claro que isso faz parte também das melhoras que eu preciso fazer, dos processos que eu quero fazer e submeter ao meu corpo. Mas existe uma diferença muito grande e é muito importante a gente entender isso com relação à nossa imagem corporal. Então, por que você se sente feia? Por que você perdeu a conexão com a sua feminilidade, sensualidade ou magnetismo pessoal nos últimos tempos? Grande parte das mulheres não se sentem mulheres magnéticas. A minha sala secreta enche muito, sabe quando? Quando eu falo sobre magnetismo pessoal. Por quê? Porque você tem que ter brilho nos olhos, e não tem brilho nos olhos quem não se ama. Não tem brilho nos olhos quem não conquistou um celebre, pelo menos a cada dia. E você tem que aprender a celebrar a coisa mínima do dia, que é eu estou completando a minha quantidade de água por dia, eu estou comendo saudavelmente, eu fiz algumas coisas. Então você precisa se olhar, você precisa se elogiar, para você crescer nas direções daquilo que você mesmo está se elogiando. Como que você vai ser uma mulher magnética se você não tem energia sexual? Energia sexual não é só sexo, a energia sexual também é sexo, mas a energia magnética, ela é o seu entendimento enquanto mulher, o seu entendimento enquanto força criadora, enquanto a mulher que recebe, a mulher que encontra-se, a mulher que deixa ser recebida. Mais uma live, né, gente? Tem muita coisa para falar aí nesse mundão de Deus.
Você se sente desconfortável ou distante ao receber elogios sobre sua aparência? Muito. Eu me sentia desconfortável. Eu ficava puta da cara. E eu tô falando isso porque era verdade. Sempre eu tive um corpo violão, cinturinha, 60 de cintura, 110 de quadril. Na vida inteira, com muitos problemas de imagem corporal. Sempre dizia assim, tapa essa bunda. E muitas vezes eu estava dentro do meu peso, é que chamava atenção o formato do meu corpo. E muitos problemas eu tive com relação a isso, porque eu sempre fui uma mulher de palco. Eu sempre fui uma mulher de estar à frente. Então eu precisava literalmente tapar o meu corpo para que as pessoas não se sentissem desconfortável com o meu próprio corpo. Vocês imaginam o que é isso, gente? Olha só, contei um segredaço para vocês aí. Você sente que o cuidado com você mesma ficou em último lugar na sua lista de prioridades? A Mara colocou verdade, é verdade. Ainda mais nós, a Mara também é profissionais de educação física. Uma vez eu encontrei uma aluna na 15, que eu dava aula lá na Viva Vida da 15, daí eu passei por ela, ela não me deu oi. E eu dei oi para ela, ela não me olhou. E daí eu subi, fui dar aula, enfim. Eu disse assim para ela, por que você não me deu oi lá embaixo? Mas onde é que tu tava? Eu disse, tu acabou de passar por mim e te dei oi. Ela olhou assim pra mim, mas eu não ia te reconhecer, eu só te vejo aqui pelada, literalmente, claro que eu tava com malha de ginástica, enfim, mas ela disse assim, não, porque tava toda tapada, né? Olha os preconceitos que temos. Tem muita pano pra manga aí. Nós podemos pensar no bloco 4 sobre a rota dos nossos hábitos e sobre a nossa autocobrança. Você tem o hábito de começar dietas ou rotinas de exercícios de forma muito intensa e abandonar tudo em poucas semanas? Sente cobrança interna esmagadora, e olha que eu me colocava aí, que você precisa ser perfeito em todos os papéis, eu achava isso, pelo amor de Deus. Ser mãe profissional, esposa e dona de casa. A sua voz interna, ela é crítica e punitiva quando você desliza em algum hábito saudável? E assim vai. Então a gente vai ver se você está em uma desconexão leve, numa desconexão moderada, numa desconexão profunda, e isso a gente vai percebendo, olhando-se, encontrando aonde que nós estamos desconectados e como que nós estamos desconectados e de que forma que nós estamos desconectados. Qual é a história, né? Acabei de falar muitas vezes. Qual é a história que você acreditou que contaram sobre você? Isso é muito profundo. Qual é a história que você acreditou que contaram sobre você? É muito, 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 muito profundo. Meu direct teve uma fala assim, Roselê, você fala muito bonito e tal, mas eu não tenho tempo para mim e eu trabalho e cuido do meu filho. Então eu trabalho durante o dia inteiro, obviamente, e cuido do filho à noite. O que eu posso dizer para você é que eu te entendo perfeitamente, porque eu cometi essas loucuras todas também. É muito difícil, é muito pesado, e daí a gente precisa que os nossos companheiros entrem em ação. Muitas vezes eles não fazem o papel de pai, eles não fazem o papel de companheiro, e nós precisamos dar limites também, porque eles também fazem parte da educação dos filhos, nós não podemos tomar conta de tudo. A gente precisa dar limites e contar com a ajuda deles, e muitas vezes eles não podem dar essa ajuda porque eles também trabalham, sei disso tudo também, mas a gente precisa trazer segurança e entender que muitas vezes a solução micro para a coisa macro, para esse problema macro, que é um baita de um problemão, não vai te exigir 2 horas, por exemplo, de alguma prática por dia. Comece fazendo 3 minutos de respiração consciente. O que o Vini colocou ali sobre a meditação do Mindfulness, que é o quê? Uma respiração consciente. É respirar, é aguardar. Muitas vezes, com crianças pequenas, nem banho a gente consegue tomar direito. Tem que ficar tomando banho de porta aberta, porque, enfim, as crianças são pequenas, é aquela loucura toda que a gente vive, né? Mas você precisa ter a intenção de respirar, você precisa ter a intenção de se acalmar, você precisa contar com as pessoas, aí a gente precisa
fazer estratégias. Você precisa levantar da cama com uma intenção. Você precisa beber o copo de água percebendo o percurso que ela faz no seu corpo. Você precisa saborear. Outro dia uma aluna minha, Ana, trouxe uma água para eu provar de um filtro que ela comprou, maravilhosa água. E eu bebi aquela água assim como se estivesse fazendo algo assim. Por quê? Porque eu queria fazer o quê? Ter a minha conexão com a água, experimentar. E isso é maravilhoso. Muito bom a gente poder experimentar sabores diferentes, se permitir experimentar sabores diferentes. Quem se permite experimentar sabores diferentes, se permite as mudanças. Quem não quer mudar nem o próprio caldo quinor que está colocando na comida, não se permite mudar. Não se permite mudar. Então a gente precisa entender que o método ciclo ele cabe na vida real. Por quê? Porque você tem que aprender a respirar em 1 minuto, em 2 minutos, porque essa é a nossa vida. Essa é a nossa correria. Uma outra pergunta. Sinto que depois dos 35 meu metabolismo parou e nada mais funciona. Deixa eu dizer uma coisa, querida. Eu não te conheço, porque você só colocou esse comentário. Você ainda não é uma seguidora minha, a gente não conversou, eu não posso falar sobre você. Eu posso falar sobre aquilo que você escreveu. Sinto que depois dos 35 meu metabolismo parou. Será que foi o metabolismo que parou ou você que parou? Porque provavelmente a gente engorda, isso eu estou falando de menopausa, porque eu já estou passando por todas essas coisas aí, né? A gente diz assim, engordei por causa da menopausa. Não, você engordou porque você parou de comer certo, porque você parou de fazer exercício, porque você parou de fazer aquilo que você fazia antes. Por questão de idade, por questão de lesão, por questão, seja o que for. Entende? Então não é só metabolismo, não é só tireoide que engorda, né, que o povo fala. Eu não tinha tireoide, sempre teve, bebê. Ela não estava funcionando muito bem. Mas o metabolismo, ele não parou apenas pela idade cronológica, por exemplo, se você tem mais do que 50, 60, e tem algumas variações aí metabólicas e hormonais, enfim. Você está num estresse crônico muito, se você realmente tem 35 anos, você está num estresse crônico tão grande, mas tão alto, tão louco, que se o teu metabolismo de fato ele parou de funcionar, eu vou te dizer que você está inflamando, e provavelmente é isso mesmo que está acontecendo. Você está num nível da inflamação crônica ser assim, ó, sempre na sua vida. E às vezes ela aumenta muito. Então a inflamação crônica, ela está literalmente ligada ao nosso estresse absurdamente estressado do dia a dia. Então tem que ver todas essas coisas, são os nossos comportamentos. Então quando a gente limpa esses excessos, quando a gente divide tarefa com as pessoas, quando a gente sabe mandar, quando a gente sabe impor limites, quando a gente sabe pedir para as pessoas, porque às vezes as pessoas não pedem, não perguntam, olha, você pode ficar? Eu até estava lembrando outro dia, que quando eu vim para Curitiba, gente, já são 19h59, quando eu vim para Curitiba outro dia, fazem 33 anos, eu vim sozinha, só tinha aqui uma cunhada aqui. E ela que ficava com minhas crianças de vez em quando, enfim, pra gente dar uma aliviada no estresse. Senão não tinha ninguém. A minha família toda ficou no Rio Grande do Sul. E ela que ficava com os meus filhos. E daí a Flávia mandou uma carta para ela de aniversário de 60 anos e falou um monte de coisas do que foi vivido naquela história linda e tal, de quando eles ficavam juntos, as crianças ficavam juntos. E foi lindo porque nós 4 choramos lá, estava com a sogra e todo mundo. E a gente estava fazendo o quê? Reconectando a nossa história familiar, daquilo que a gente passou, das forças que a gente fez para conseguir aquilo que a gente queria de verdade. Mas muitas vezes a gente precisa limpar esses excessos que não nos trazem segurança, que não deixam o nosso sistema se sentir seguro, e ele de fato, ele não vai te permitir mudar. Então, a palavra de ordem de hoje é: permita-se ficar segura para você fazer mudanças. Comenta aí depois no meu direct essência, que eu mando o questionário para você responder, para você saber onde, como que você está, em que nível que você está nessa conexão ou nessa desconexão. Gente, um beijo no coração. Tudo de bom. Hoje foi 1 hora de live, não vi o tempo passar, gente. Que conversa agradável. Obrigado. Sejam muito bem-vindos sempre nas próximas lives. Depois que eu salvar a live, leva essa live para outras pessoas.
Manda aí para as pessoas que precisam ouvir sobre reconexão e sobre relaxar para você fazer e ter novos hábitos saudáveis. Beijo! Beijo, beijo, beijo!